Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Vamos ver quem entra, vamos ver quem entra. Vou colocar a musiquinha do nosso convidado, dos nossos convidados, né? Vou colocar de fundo. Eu não estava preparada para receber esses convidados, então eu não tinha preparado música, mas como eu sou uma pessoa do improviso, o negócio deu certo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vou chamar aqui a galera, vamos lá. Vocês mandaram já? Olá, olá, Luísa, Carlos. Olá, teve música. Olá! Sejam muito bem-vindos, meus caros Oxe, náufragos. muito prazer em te conhecer. Igualmente, não te conhecia, pessoal. Só conheço como a menina dos cadernos. Então, eu canto música e faço piada ruim, acho que a gente vai se dar bem. Ou não, né? Ou não. Ou não, né? Então, Jota, eu acho que não foi pra mim esse ou não. Eu acho que esse ou não foi especificamente para mim. Eu só aguento um por vez. É um por vez. Bom, o Jota, você tá na frente. Muito sanguíneos é muita alegria pra sua vida, entendeu? É bastante alegria. Você vê a alegria no rosto do sujeito, assim, né? Aquela alegria. A gente vai ter que fazer meio câmera assim, ó. Tipo, Metade, metade. Meio Drauzio Varela na prisão, sabe? Quando a gente se abraça aqui, não vai ter muito o que fazer. Maravilhoso. Ai, gente, sejam muito bem-vindos ao meu perfil. Quero contar que vocês são os meus primeiros convidados ever, sabe? Assim, infinitamente. Minha primeira live que eu faço com pessoas também. Muito obrigado pela honra. Como? Que? Eu não ouvi que a Bruna falou. Repete, Bruna, desculpa. Não, eu falei que vocês são os meus primeiros convidados e a primeira live que eu faço com pessoas também, no caso. Olha, são duas honras, no caso. Duas duplamente honradas. Eu queria saber, tá todo mundo ouvindo a gente falar aqui? Tá tudo certo? Eu acho que sim, ninguém falou nada. Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Por que não aparece pela metade dos comentários? É porque senão Meu irmão, eu acho que tem que ficar com o fone dividido aqui, fica uma... A câmera. Não, mas acho que tá tudo bem. Então tá, eu tô sem óculos, não sei. Tá ouvindo bem, beleza. E aí, Então, meninos, Bruna? muito bem-vindos, de verdade. Agora, sem brincadeira, é uma honra tremenda receber vocês aqui. É uma honra tremenda ter o contato com vocês. Eu tive umas meninas aí que vieram por vocês falando, nossa, eu só queria ter uma live com eles. E é verdade mesmo, porque o tanto que vocês contribuem para nós e ajudam, e são exemplos para nós, até de naufrágio mesmo, que vocês sempre falam, é uma honra imensa receber vocês por aqui, tá bom? Tá bom, a gente que agradece. E a gente, hoje, estamos aí, eu tô anotando aqui, ó, a sanguínea com o maior roteiro, que já tá aqui as perguntas. Tem pergunta? Tem pergunta. Não, ela disse que ela é sanguínea, mandou um roteiro. Eu falei, eu não sei. Tudo que for falado aqui é de improviso. Não escrevi nada. Não faz absolutamente nada. Não, é que eu fiquei decorando o roteiro inteiro, tá, Chico? Você, quando der uma deixa, você entra. Não, vamos falar então. Passo essa vergonha ou não passo essa vergonha? Vou passar essa vergonha. Vamos lá, já que estamos aqui. Presta atenção, ó. Sem spoiler. Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu vou fingir que eu não tô lendo. Eu vou fingir que eu não tô vendo. A Bruna fez o próprio teleprompter, né? Tipo, Fiz. a gente podia utilizar isso, enquanto um dá aula, o outro fica ali atrás soltando cartolinas, assim. Eu não chamei meus assistentes. Eu tenho uns 2, 3 escravos aqui, mas eles estão online. Que maravilha. Ô, Bruna, naufrágio da vamos produtividade. Quando eu falei pro Chico do tema, a gente se olhou e falou... A gente tem uma confraria, Melhor fazer aula pra cara. Melhor fazer um reality show, então. Depois de uma semana aí que você vai ver o naufrágio da produtividade. Ai, meu Deus. A gente tem um esquema que a gente faz meu Deus, tanto conteúdo que vocês têm lá, a galera precisa saber, ter um foco, assim, pra onde vai. Sim. E assim, a gente tem um cronograma aqui que a gente faz todo começo de mês e sempre fura. É um negócio... Em 3 dias muda. Entende? É demais, mas, assim. Ó, vamos chegar aí, que eu acho que eu vou falar pontos importantes, até para vocês entenderem esse... Posso começar, então, falando das partes práticas? Claro, por favor. Então, vou começar e depois eu solto, como que bota o horário aqui, pra gente saber como que a gente tá? Aí, achei.
Vou começar então falando das partes práticas, depois eu solto para vocês, porque eu acho que vocês têm muito mais coisas para falar sobre o naufrágio emocional, psicológico, do que eu sobre a prática. Imagina, a prática é um negocinho assim que vem depois, né? Então, vamos começar por aí, que eu já libero vocês para falar o que vocês quiserem dentro disso que eu apresentar. A primeira pergunta que eu pensei em fazer para o pessoal que está aqui, eu quero até que vocês vai escrevendo aí, gente, o que vocês acham. É isso aí, é live de produtividade, vocês têm que trabalhar, por favor. Vocês têm que trabalhar. Eu vou disponibilizar depois também o resuminho, tá? Para vocês lá no Stories, porque vai ter bastante conteúdo mesmo, para vocês lembrarem. Então, vai ter esse resuminho aí também. Então, a primeira pergunta que eu quero que vocês pensem é o que é produtividade? Porque quando a gente fala em produtividade, o que vem à nossa cabeça é metas, organização, objetivos, todo esse tipo de coisa. Mas isso não responde à pergunta. Isso não faz você entender o que é produtividade. Você só tá pegando ferramentas soltas aí. Você não parou para pensar o que é. E a palavra em si, produtividade, eu dividi ela ali pra gente, ver as origens dela. Eu adoro trabalhar com o sentido etimológico, embora estejamos vivendo em uma sociedade que perdeu muito o sentido das palavras em si. Eu gosto de trabalhar porque eu gosto de saber de onde elas vieram, resgatar o que elas verdadeiramente significam. E a produtividade, ela significa pro, de adiante, duto de água mesmo, de guiar, e utivo de relação ativa, né, com a situação, e dade de qualidade. Então, a produtividade, ela está vinculada a produzir, que é você guiar algo para ser construído, ela está vinculada a produto, que é você pegar algo e guiar para outras pessoas, e ela significa basicamente a qualidade de guiar algo adiante. Então, ser produtivo não é ter meta. Você pode ser produtivo se você tem meta. Ser produtivo não é ser organizado, não é ser ter objetivo, ter quadro e tal. Não, ser produtivo é simplesmente você ter a capacidade de guiar coisas adiante. Esse é um ponto essencial. Então a gente tá sendo produtivo pra caralho. Não sabia. Pô, o tanto de coisa que vocês têm, pode estar organizado, pode estar. Você pega uma pessoinha daquelas que bota sistema e usa 50 planner, não tá produzindo igual vocês. Então, tem uma diferença aí. E é importante a gente começar entendendo. Praticamente uma Páscoa pra mim hoje. Acabou a quaresma. Já vai dormir bem. E aí, dentro desse conceito, a gente pensa, vamos lá, né? A gente define, então, produtividade como qualidade de guiar algo adiante. Dentro disso, a gente consegue dividir em 3. Guiar, né? Ter um guia. O algo, você tem que saber que você vai guiar adiante. E o ato de guiar adiante, o ato de fazer com que a coisa seja levada adiante. E aí, eu vou começar com a parte prática, falando do ponto 2 e do ponto 3, que é o quê? O guia e o ato de levar adiante. Esse algo eu vou deixar para vocês depois. Por quê? Porque o algo, né, tá muito mais vinculado ao emocional, tá muito vinculado ao psicológico do que com a parte prática. O que eu mexo é a parte prática. Eu pego uma pessoa lá que já tá na confraria, já fez o Reconstruindo Sua Vida, já sabe, já conheceu o passado dela, já entende onde ela tá, já sabe onde ela quer chegar. E eu falo assim, beleza, vem cá que eu vou te ensinar a fazer seu guia e colocar isso em prática. Essa é a parte prática da produtividade. Só que antes você precisa saber o que você vai colocar em prática. Você precisa saber o que, para que você vai fazer um guia. O que você quer da sua vida. E aí que vocês entram. Então já vamos preparando aí para vocês entrarem. Tá bom. Já milhões de ideias surgiram aqui. Eu falei assim, ó, fica tranquilo que você vai pegar o gancho lá, vocês vão embalar no negócio. Então a gente parte, né, desse pressuposto de que a pessoa sabe onde ela quer chegar e a gente se depara com a sociedade como está atualmente, onde a gente está vivendo um verdadeiro naufrágio de produtividade. Ou seja, as pessoas não sabem fazer guias e as pessoas muitíssimo menos sabem realizar o que elas querem. Elas não sabem, elas ficam ali igual barata tonta, sabe? Rodando e batendo a cabeça na parede. É isso que tem acontecido. E óbvio, isso tem origens emocionais e psicológicas, mas isso também tem origens práticas. Isso também tem origem prática. Imagina que você sabe o que você quer. Aí o que acontece? Acontece que você recebe, primeiro ponto, excesso de informações. Você está recebendo input por tudo quanto é lado, está vindo coisa de tudo quanto é lado. Você está assim, ó, um monte de pressão em volta, você não sabe nem por onde começar. Então, você não sabe o que escolher, você não sabe para que lado olhar de tanta coisa que você tem recebido. E aí entra a questão do estresse, né? O nosso organismo ele foi feito para ter momentos de estresse. Não somos feitos para ter momentos de estresse. O hormônio liberado durante o estresse, ele faz como se a gente fosse um elástico chegar no nosso máximo de produtividade. Existem momentos que esse elástico tem que estar tensionado para a gente responder às situações da vida. Só que se a gente mantém ele aqui, ele estoura.
Então, a gente tem que conseguir, né, saber o que é importante. O que deve fazer a gente se estressar, esticar o elástico. E o que não é importante. O que está chegando para você, mas não é importante. Você não tem que você não tem que esticar o elástico por isso. Você não tem que se estressar por isso. Então, o primeiro ponto é excesso de informações. O segundo ponto é a falta de prioridades. Então, vocês vão ver que um ponto vai vinculando com o outro. Como a gente recebe muita coisa, a gente não sabe o que é importante ou não. A gente não sabe escolher o que é importante ou não. Tem uma pesquisa que eu gosto muito, que uns pesquisadores lá dos Estados Unidos, depois eu tenho o nome aqui, se quiser eu passo, fizeram uma pesquisa empírica no mercado. Eles disponibilizaram 26 tipos de geleias para a galera escolher. O que aconteceu? Aconteceu que 60% das pessoas que entravam no mercado iam lá olhar. Viram que tinha muitas opções e iam lá olhar. Só que 3% comprava. Por quê? Porque a galera parava diante das geleias e falava, porra, tem 26 tipos. Que merda que eu compro nisso aqui? Quer saber? Não vou levar nada. E aí, no outro dia, eles botaram 6 opções. Das 6 opções, só 40% das pessoas que entraram foram ver as geleias. Tinha muito menos opções, era muito menos visível, interessante, sabe? Era muito menos interessante a visão. Mas aí, 35% dessas 40% que foram ver, compraram as porra da geleia. Por quê? Porque tinha menos opção. Seu cérebro ele não sabe reagir ante milhares de opções. E aí o que acontece é que você perde a prioridade. Eu sempre uso aqui o exemplo da mãe sendo afogada. Vou explicar o exemplo da mãe sendo afogada. Tem lá 3 pessoas se afogando. Vai incorporar com o negócio. Eu achei que ela ia falar. Eu sempre uso o exemplo do Netflix. Netflix é isso, né? Você tem 750 opções, daí você fica lá assim, do tipo, cara, que porra que eu assisto aqui? Eu tenho a minha lista. Mas a mãe sendo afogada é mais marcante, entendeu? Tá, não, já marcou, por favor. A mãe afogada. O da mãe. Meu irmão. Tô tentando te acompanhar aqui. O exemplo da mãe afogada. Vai. O exemplo da mãe afogada. Não sei se eu vou conseguir falar. Vamos lá. O exemplo da mãe afogada. Tem 3 pessoas se afogando ali. Uma delas é tua mãe. A outra delas é um amigo teu. E a outra delas é um desconhecido. Você olha para aquilo, você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Porra, tua mãe tá ali, entendeu? Você não vai salvar teu amigo e muito menos o desconhecido. Você sabe o que fazer. O Chico, eu não sei. Se o amigo fosse o Jota, Chico. Não, eu salvava minha mãe, porque eu tenho medo de Deus. Mas não sei, às vezes. Não sei qual é a relação das pessoas com as mães aí, né? Mas uma pessoa que gosta muito vai substituir a mãe por uma pessoa que ama muito. Não, eu salvo a mãe, mas fica um pesar do brother. Às vezes, tipo assim, os 3 eu não tá muito afim. A água tá gelada. Vai dar um trabalho. Isso é um naufrágio da produtividade salva-vida. Se Deus quiser, eles vão se salvar. Posso deixar na mão de Deus também, ué. Vamos supor. Mas eu entendi. Mas você tem razão. Vamos supor que você ama muito sua mãe. A sua mãe é uma pessoa, assim, venerada por você, né? Mas aí a gente pega outro exemplo. Exemplo de 5 pessoas que são seus conhecidos. Nem é amigo. O que você faz? Que merda que você faz? Você olha para aquilo e fica assim. E agora? Você não vai tentar salvar os 5 porque você morre. Mas você não sabe por quem você começa. Você não sabe por quem você começa. O negócio fica surtado. Você olha para aquele monte de informações que você recebe, aquele monte de coisas que você tem para fazer porque você não soube filtrar o que chega em você e você não sabe o que fazer primeiro. Você fica lá, tipo, paralisado. E aí, o que acontece? Aí vem o terceiro ponto muito interessante. Aí a nossa sociedade, ela tem uma bela reação a não saber o que fazer. Como tem muita coisa para fazer e não sabe o que fazer, o que a pessoa faz? Liga o Netflix. Yay! Procrastina. Pô, não funciona. Não é a melhor opção. É a melhor opção, né? Você não sabe o que fazer, você vai lá e abre o feed do Instagram. Você já viu todas as bolinhas, mas você abre o Instagram de novo e fica lá. Mas eu não tenho coisa para fazer? Tem, mas é que eu não sei por onde começar. Então, falta de prioridade é o terceiro ponto. A gente não está sabendo entender as nossas prioridades. A gente não sabe entender o que é prioridade na nossa vida. E aí a gente procrastina. Por que a gente procrastina na falta de prioridade? Porque a gente fica sem sentido. Quando você não sabe o que fazer, você não tem sentido para fazer as coisas. E aí a falta de sentido te faz não ter responsabilidade ante aquilo. Você faz as coisas quando você sente a responsabilidade, né, nas suas costas. Se você não sente essa responsabilidade, você não faz. Você não faz. Sim, e aí a falta de responsabilidade que leva à falta de sentido, leva ao nosso quarto ponto, que é a busca incessante pelo prazer. A gente vive em um mundo que as pessoas elas estão procurando sempre se satisfazer com o que elas estão fazendo. Se satisfazer, se sentir feliz, se sentir alegre. Ai, que bom isso aqui que eu tô fazendo. Por quê?
Porque elas não têm senso de responsabilidade, elas não têm esse vínculo, responsabilidade, pessoas dependem de mim, a minha vocação pode ajudar o mundo, não tem. E daí elas buscam essa satisfação que a vocação traria, que a responsabilidade traria, em quê? Em prazer. E aí, na hora que chega o momento que elas querem passar num vestibular, que elas querem passar num concurso, que elas querem ser produtivas no trabalho, elas não sabem, porque elas estão alimentando o tempo inteiro o apetite concupiscível delas, que é o apetite do prazer, aquele negócio de fazer coisinha gostosa, coisinha legal. E o apetite de fazer as coisas difíceis, que é o apetite irascível, ele tá destreinado. Sabe que a pessoa vai chegar lá, uma pessoa que assiste Netflix o dia inteiro, não tem responsabilidade nenhuma, aí o chefe dela vai botar uma liderança na mão dela, ela vai saber fazer? Ela não sabe, ela nunca treinou essa porra. Ela vai pegar aquilo e falar, eita, e agora? Ela não sabe ter responsabilidade. Ela não sabe. E aí entra um quinto ponto. Esses primeiros 4 são vinculados, né? Então é o excesso de inputs, de informações, a falta de prioridades, a procrastinação e a busca incessante pelo prazer. E o quinto ponto, ele é um pouquinho separado, que é a saúde física. Ontem eu gravei no podcast, eu faço um podcast sobre livros, né? Eu leio livro e gravo... Dois meio gordo, meio lento, você fala de saúde física aqui, a gente já começa a fazer assim. Saúde física, o negócio foi ontem de saúde física, eu tô lendo. Nós dois e a mãe de alguém no mar. É assim que eu tô vivendo. A mãe que tá se afogando, não sabe nadar. Vai aprender a nadar. Eu tô fazendo esse livro aqui, que é fantástico. Vai você, Chico. Eu Do li Nuno esse livro. Cobra. Não sei se vocês conhecem. Você leu esse livro? Bom pra caramba. Eu amei, pelo menos. Não, Cara, Romano, me indicaram em educação física, quando eu estava sendo super produtivo em educação física. Eu estava lá na faculdade. Me indicaram esse livro e eu tentei ler, eu li 3 páginas, porque eu era piá de prédio, né? Vou ficar jogando futebol no carpinho em vez de ler esse livro aí. Eu sempre tenho uma memória afetiva desse livro. Ele tem um quê de autoajuda, se você não souber interpretar o que tá aqui, né? Mas eu definitivamente não sabia. Eu estava fazendo educação física, não sabia interpretar nada. Nem a vida. Então, assim, não li. Então, aí, ó, tem mais gente lendo aí embaixo. Eu tô amando esse livro, já li ele, tô lendo de novo para gravar o podcast. E bem ontem a gente falou sobre saúde física, né? No podcast, o áudio é sobre saúde física. E é muito interessante, porque o nosso corpo, muitas vezes a gente não consegue ser produtivo porque o nosso corpo não tem condições. E aí vem um exemplo aqui que eu criei da minha bela imaginação, que é o exemplo da Ferrari. Nós somos uma Ferrari, olha só, que beleza. Somos todos Ferraris vermelhas. Só que o que acontece? A gente é uma Ferrari que não dorme bem, ou seja, tá sem revisão, sem restauração. A gente é uma Ferrari que não come bem, então tá botando acetona no lugar de gasolina. A gente é uma Ferrari que não se movimenta. O motor tá parando na garagem, tá desgastando de parado, de nunca ser ligado. E aí, o que significa dormir bem? Você ter aquelas horas necessárias, você ter um sono inteiro no escuro, para que o seu cérebro possa desligar completamente, para que as funções do teu corpo, do teu intestino entrem em ordem. Aí, o que significa comer bem? Parar de jogar batata frita, que tem 4 milímetros de batata e 50 litros de óleo, para dentro do seu intestino. Né? É na hora que o seu corpo pedir algo para que você possa se nutrir, para responder à vida, dá comida para esse intestino, entendeu? Dá comida para o seu corpo poder ser saudável. E se movimentar, porque se você fica parado, você não incentiva vários tipos de hormônios de prazer que são liberados no teu cérebro enquanto você se movimenta, e você fica meio gordo, meio lento, só que completamente gordo, completamente lento, né, no caso. Então não precisa fazer muita coisa, não precisa virar, sei lá, o Schwarzenegger na época das competições, mas vai caminhar, entendeu? Faz qualquer coisa. Então, aqui, desses pontos, eu separei 2 coisas e aqui eu termino para passar para vocês. Separei 2 coisas. Separei que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer, que cai naqueles 4 primeiros pontos. E segundo, que a gente não tem estrutura para fazer. A gente não prepara o nosso corpo para conseguir fazer isso. A gente não se posiciona a nível de alinhamento, de possibilidades, né? Porque o Nuno fala no livro dele que a nossa genética é só uma parte, ela só sugere as possibilidades. Que o que a gente faz é o que efetivamente vai fazer com que a gente seja saudável ou não. E que ser saudável não é não estar doente. Ser saudável não é não estar doente. Você pode não estar doente e não ser saudável. O ser saudável é outra coisa. Aí não vou entrar nisso, depois vocês ouçam lá o podcast se vocês quiserem saber o que é ser saudável. Mas... Você voltou a gravar, né? Você voltou a gravar o Lendo Aprendendo. Graças a Deus, embalei agora. Então,
o que eu queria dizer para vocês, né, o que eu queria passar a bola para vocês é que muitas vezes a gente não consegue fazer essas coisas que eu falei, tanto a parte de não saber o que fazer quanto a parte de não ter estrutura, pelo simples fato de que a gente está atrapalhado emocionalmente e psicologicamente. Então a gente não consegue nem fazer o que tem que ser feito e nem entender o que é o algo sobre o qual você quer que a sua produtividade atue. O que vocês têm a dizer aí sobre isso? Vamos lá. Você anotou, você... Eu anotei as perguntas. Quer que eu faça as perguntinhas? Vamos lá. Quando você fala tudo isso, quando você está falando tudo isso, né, eu fico pensando assim, cara, em todos esses pontos presuma naufrágio. Né? Em todos. Assim, tem 5 pontos. Não, esse é mais fácil. É uma bagunça que você falou, né? A gente está mexido emocionalmente, espiritual. A gente é brasileiro, né? A gente já nasce mexido. A gente aprende que o normal é ser o mexido, né? Então, assim, quando a gente fala de produtividade, e até a impressão da experiência que eu chego a tempo, é meio que aquela coisa assim, às vezes a gente está acostumado a ir na raça, entendeu? Começa a fazer, tem os que param pelo meio do caminho, e tem aqueles que, até meio por milagre mesmo, a coisa vai funcionando, entende? Que eu acredito que estamos no segundo caso, enquanto não naufraga, estamos no segundo caso no negócio que assim, tem gente que pergunta, né? O mais engraçado dessa pergunta para mim, como é que vocês fazem? Eu falei, sei lá, velho. Né? Você falou, improvisa. Só improvisa. Vai. Só vai, né? Sabe? E assim, então quando a gente fala de produtividade, é realmente uma coisa que hoje em dia muita gente precisa, inclusive a gente. Muita gente precisa de ordem, de organização, tudo mais, facilitaria até mesmo para a pessoa conseguir fazer a procura por uma vocação, por um sentido da vida, esse algo, ficaria até mais fácil se ela soubesse essas questões. Mas normalmente, assim, a gente vai indo, né? A gente vai realizando, né? E no meio do caminho, quando a gente fala em produtividade, no meio do caminho vem coisas do tipo, sei lá, relacionamento amoroso, que daí é um outro tipo de esquema de organização. Aí vem, sei lá, crise financeira do país. Aí você já acha que quem está errado é você, mas você está fazendo certo, que está errado lá, sei lá, o presidente está fudendo com a economia. Enfim, são muitos fatores em que a gente vê que, assim, o naufrágio da produtividade, ele é quase inevitável no brasileiro. Parece que, assim, ele só vai... Poucas pessoas vão descobrir o que é produtividade depois de passarem pelo naufrágio da produtividade. Né? Então, tem essa questão de... Quando você vai falando... Você vai para o hospital. Exatamente. Você começa... É aquele cara, assim, é bem clássico brasileiro, assim. O cara ele só começa a fazer atividade física depois que o médico olhou para ele e falou, se você continuar assim, você vai morrer. Nem assim. Nem assim. Se ele não tiver uma dor no peito... Bati o carro, fudeu. Será que dá para fazer seguro agora? Mais ou menos por aí. Tenta fazer depois, né? É que a margem de controle que a gente tem para poder ter uma produtividade, ela é mínima. E as pessoas, se elas não têm o controle suficiente da situação, elas literalmente, assim, não sabem como lidar com o aparente caos, né? Do que é a vida. Mas às vezes não é propriamente o caos, é a própria vida que vai causando isso. Então, um dos pontos que eu tinha colocado, acho que é o primeiro deles, que é quando a pessoa não sabe o que fazer, né? Acho que era isso que você tinha colocado. Excesso de informações e aí falta de verdade. Que é aquela coisa, você sai com a Ferrari e tá, mas para onde você vai? Para onde você não vai? E aí você fica lá sem saber, liga o carro e sem saber para onde ir. Então, quando você não tem um propósito, um lugar para onde você está indo, o propósito naturalmente vai te dar hierarquia das coisas, vai te dar alguma organização daquilo ali e a motivação para você botar o carro para rodar. Quando o propósito não tem, aí você vai ficar meio que ao sabor do último ponto que você falou, aquela coisa do... Se eu não tenho propósito, então o propósito vai ser aquele mais inato, que é aquilo que é mais agradável para mim nesse exato momento. Aquilo que aí o cara da Ferrari, ele vai... vou para a estrada para sentir o vento. Vou testar o motor. Vou ligar e ficar na garagem. Espera aí, ouvindo. Ó, que bonito. O propósito fica exatamente imediatista, então as coisas não se conectam. Aí tem uma coisa paradoxal, porque dependendo, sei lá, do temperamento do sujeito, pode ser que o sujeito que faz trocentas coisas, mas é porque ele não consegue ficar parado. Mas aquelas trocentas coisas não se conectam umas com as outras, e aquilo é uma confusão dos diabos que parece, né? Aliás, eu vou fazer uma live na semana que vem com a Veridiana falando sobre a relação de produtividade com os temperamentos.
Temperamento. Temperamentos. Porque é muito interessante. Uma pessoa, por exemplo, sanguínea, ela não consegue lidar com métodos. Então, tem muitas ferramentas que eu apresento que não servem para pessoa sanguínea. Não servem. Ela não consegue encaixar. Não consegue. E não vai precisar conseguir. Não tem que ela forçar ali um negócio que não vai dar certo. Exatamente. Sabe? Exatamente. Ser produtivo é de um jeito para cada pessoa, dependendo de quem você é. Você se adaptar. Quer ver uma coisa legal só para botar temperamento? O pessoal usa muito os 4 temperamentos, né, do Hipócrates. Hipócrates? Nem sei mais quem é que inventou. Mas tem na ciência, os Hipócrates, na ciência psicológica, tem muitas outras categorias de temperamento que você pode ver, né? Uhum. Então, uma delas, que é a do Lessene, né? Que ele faz dos 4, ele picota aquilo uns 8 temperamentos. Eu, por exemplo, consigo identificar muito melhor na clave do Lessene do que nos 4 originais. Porque no Lessene eu sou um tipo que é passional sentimental, é o nome dos 2 temperamentos que ele tem lá. E eu tô falando isso só para ligar colérico com passional, né? O colérico ele faz muita coisa ao mesmo tempo e tudo muito mal feito. O passional é aquele que sacrifica uma porrada de coisa para fazer uma só, para tentar fazer aquilo bem feito. O tipo passional, ele não parece propriamente um colérico, porque ele tem uma certa... Ele parece mais um tipo fleumático, mas ele está mais na ação do que o fleumático. E ele está ali fazendo aquele negócio, fazendo aquele negócio, fazendo aquele negócio. Ele é produtivo numa coisa só. Às vezes a vida dele está pedindo um monte de coisa e ele não está fazendo nada das outras coisas. Porque ele está sendo... Se ele sabe que ele é assim, a produtividade dele tem que estar ligada ao critério de aquilo que é mais importante, eu estou fazendo. O mais é o que der para fazer. O colérico não vai conseguir se focar. Ele vai fazer trocentas coisas ao mesmo tempo. Ele está fazendo almoço, cuidando da criança, limpando janela, vendo Instagram, tudo ao mesmo tempo. Obviamente que tudo muito mal feito, no final das contas, mas é o jeito colérico. Na teoria do Lessene ele fala isso. O objetivo do colérico é ação. Ele tem que agir. O do passional é uma obra, né? Tem que fazer o do sentimental é a intimidade. Enfim, aí ele fala dos outros. Até interessante um dia falar melhor sobre isso. Mas é interessante porque também hoje em dia é tanta informação e a pessoa, por causa... E às vezes não dá pra gente falar assim, a brasileira é tudo merda. Me dá um pouco de irritação falar isso. É porque assim, o cara, para ele conseguir chegar num ponto em que a produtividade seja uma questão na vida dele, acho que não estou fazendo as coisas direito, ele já tem que ter, assim, carpido muito lote no Brasil, entendeu? O cara já tem que ter, assim... É na experiência, né, que a gente vai se moldando. Só na experiência. Assim, a gente esquece o resto possível. Sim, porque às vezes o cara, para sobreviver, ele começou a fazer um negócio, aí só depois de muito tempo ele vai começar a pensar em fazer aquilo de uma forma otimizada. Então, o que acontece às vezes é que a pessoa realmente, assim, ela não se conhece o suficientemente, ou não deu tempo, ou não teve recurso na vida dela, para ela entender que há tipos diferentes. Porque o problema da produtividade, que eu acho, é muito fácil, igual a gente, né? Tem até aqui uma questão que você colocou aqui, né? Como um naufrágio interfere nos aspectos práticos da produtividade? Que é a primeira questão aqui. Assim, como é que interfere? Que muitas vezes um naufrágio, ele tem um impacto emocional tão grande e a chance da pessoa absorver toda a culpa para ela é muito grande, entende? Eu lembro de 2015, sei lá, que a economia estava ferrada. A cada semana tinha um paciente que vinha dizer para mim que ele não queria mais fazer terapia, entende? E eu estava lá, eu quase chorava. Pelo amor de Deus, de 15 em 15, uma vez por mês, brother. Então, assim, eu podia muito bem olhar para mim e falar, eu sou um péssimo psicólogo, eu não tenho técnica, eu não tinha mesmo. Mas, assim, tudo isso era verdade. Mas a questão é que, às vezes, os pacientes, que até hoje não tem muita, às vezes os pacientes, eles estavam... Não tinha nada a ver sob o meu controle. Às vezes não tinha nada a ver sob o meu controle. Não é uma culpa minha. Então, muitas vezes, quando vem o naufrágio, e às vezes o naufrágio, o sujeito ele vai se encarar com o quê? Com dificuldades que ele nunca olhou para ele e que ele vai ter que encarar pela primeira vez. Que é aquela coisa bem básica, assim. Você está fazendo desse modo por quê? Porque meu pai me ensinou. Mas será que teu pai é a forma... O cara nunca pensou Funciona nisso. igual você vai funcionar? Esse é o negócio da produtividade. Você aprendeu o duto, o guia, que mais funciona para você, ué. Não adianta nada você pegar o duto do seu pai, enfiar aqui e falar, agora eu vou fazer. É que muitas vezes o cara só pensa nessa coisa do que ele aprendeu quando dá errado. Então o naufrágio, eu acho, quando a gente pensa em naufrágio, às vezes é uma dádiva, entendeu? O naufrágio é bom no sentido de ele vai esclarecer pontos, você vai encostar em limites que você não tinha percebido. E que se você continuasse como você estava, ok, até ia funcionar. Mas por que não? Deu esse limite, você corrige
e segue. Casamento é isso também, você tá falando de produtividade, a gente vai falar em casamento é isso. Às vezes o casamento tem umas brigas, umas tensões, uns quase naufrágios ali, que é bom porque aí o casamento melhora, né? O casamento melhora e vai... Então, assim, o naufrágio interfere sim na produtividade, desde que o sujeito consiga, de certa maneira, aproveitar aquela queda para poder reorganizar o caminho. Ou até para se conhecer melhor. Até para se conhecer, Por exemplo, ter 4 amigos afogando e você paralisa. Esse tipo de naufrágio pode revelar o contrário. Na verdade, você descobre que tem um que você prefere mais que os outros. Você vai salvar aquela pessoa. Ou então o da mãe, de repente, eu não vou salvar minha mãe. Falei, caralho, descobri que sou um filho da puta. Mas minha mãe nem é a puta, mas eu sou um filho de uma. Anos de terapia para resolver. Para alguma coisa disso daí. Então, às vezes, você se descobre no naufrágio. Né? E aí, ao se descobrir, já dá a boa pista do porquê Kagazaki você não consegue ser produtivo coisíssima nenhuma. Porque você não sabe quem é, mais ou menos como ter um carro e não saber dirigir. A chance de dar merda se você quiser tentar dirigir é muito maior do que, do que aprender antes para fazer isso. É 99%, né, no caso. O excesso de informação. Né? Então, o pessoal, náufrago, consegue ir, consegue... Faz um jejum de todo mundo aí. Dá uma parada umas 2 semanas para ver o que acontece. Ou então Talvez pega você uma única informação desses todos e bota em prática. Pega uma. Uma só. Não é Uma só. E aí você experimenta e vê o que funciona melhor e você começa a criar um guia, ainda que não tenha lá um propósito muito claro, mas pelo menos você está botando uma certa ordem que vai te levar para algum lugar. Né? Nem que seja para te levar... Não era exatamente isso aqui que eu queria, era outro negócio. Talvez aquele outro que eu não peguei no começo, talvez seja ele o melhor para mim. Mas é um processo de autodescoberta. E naufrágio é isso, no final das contas. Se não servir para nada, o naufrágio te leva a você se descobrir. No mínimo, descobrir o quanto você aguenta o tranco. No mínimo. Ou no mínimo do mínimo, por exemplo, definir essas coisas práticas todas a partir de quem você é. Que às vezes o naufrágio emocional e psicológico, que nem o Jota estava falando que quando as pessoas iam desistindo, te leva a pensar que tem uma coisa errada com você. E aí você passa a buscar quem você é e fala, opa, peraí. Como eu estou fazendo tudo errado, isso te leva a buscar quem você é, né? Não o naufrágio em si te leva a entender quem você é, mas o estar fazendo errado te leva para o naufrágio que depois te leva de volta para fazer certo. É um caminho muito, muito construtivo, se você souber direcionar, né? E aí entra aquela questão, até a pergunta 2, dá para tentar ser produtivo sendo náufrago? Né? Depende do naufrágio. Né? Mas eu acho que é interessante que também o naufrágio, quando as coisas começam a dar erradas, a dor, muitas vezes, do naufrágio é exatamente quando você percebe que você queria fazer coisa e não está conseguindo. Às vezes o naufrágio é esse. Ou às vezes, quando a coisa começa a naufragar, você percebe o quanto você queria aquilo. Sabe? O quanto você... Quando assim, o trabalho está estável, coisa e tal, quando começa a dar problema no trabalho, o cara percebe o quanto ele gosta do trabalho e o quanto ele depende daquele trabalho, ou então no relacionamento, enfim. Mas dá para tentar ser produtivo sendo náufrago? Querendo ou não, eu acho que o sentido de urgência, como você falou do exemplo do afogamento, esse sentido de urgência te empurra a ter que ser produtivo. Entende? Ainda que você esteja junto no mar, né? Isso. Espera aí, travou. Principalmente na naufrágio de maturidade, da vocação e de relacionamento, esses 3 pontos, se você prestar atenção, quando as coisas começam a dar problema, de certa maneira, às vezes, é um chamado da vida para você tomar uma postura mais ativa, né? O naufrágio total é diferente, entende? Porque, já falamos sobre ele, mas o naufrágio da maturidade, muitas coisas do naufrágio da maturidade, o cara já sabe, só que ele está com medo, só que ele está com... Mas normalmente é encarar. O naufrágio da vocação, quando vem aquela questão do cara que já está estabelecido, vem a questão do tipo, pô, será que é isso que eu quero para minha vida? Entende? O naufrágio te chama a ser produtivo. O relacionamento, então, é toda hora, entendeu? Porque o problema do relacionamento é quando entra numa indiferença completa, né? Mas às vezes você fica irritado com a namorada, com a esposa, com o marido, enfim, com o crush, sei lá o quê. Isso está te chamando para tentar resolver aquele problema e às vezes isso vai deflagrar um problema seu, que você criou, às vezes um problema do relacionamento, do outro, enfim. Então, assim, dá para ser produtivo? Não, você tem que ser produtivo. Porque senão você vai... Claro. O pedido da vida de uma tomada de postura é a coisa assim, chegou no limite, velho. Agora você tem que fazer alguma coisa. Entra uma pergunta interessante aqui que a Mari fez. E quando o naufrágio na produtividade? Mari, o que a gente está falando aqui é que o naufrágio, a produtividade é quase como se fosse um sintoma.
Isso. A produtividade é um sintoma. O naufrágio não está aí. Você não está sendo produtivo, mas a produtividade não é o seu naufrágio. Tem alguma coisa aí. A produtividade está mostrando que tem alguma coisa errada. Ou você está tentando ser produtivo de um jeito que a sua personalidade, o seu temperamento não te permitem, e aí você não consegue. Ou existe alguma coisa por trás disso, na tua maturidade, nos teus relacionamentos, no teu que é o que os meninos falam. Aí é lá na confraria que você tem que resolver. Você resolve lá e volta pra cá pra nós pegar o que você resolveu e transformar em produtivo. Sim, pode ser que o naufrágio por excesso de produtividade. Às vezes o excesso de produtividade pode ser uma fuga de um negócio que você não está querendo lidar, Claro. o workaholic da vida. A própria produtividade ela é sintoma mesmo. Né? Se olhar para a produtividade, ela te dá um diagnóstico. Você pode fazer um diagnóstico do que a vida tá te pedindo. É como o Jota falou, se você olhar para tua. É como se você fosse a Amazon da vida, entendeu? Ela tá fazendo pedido o tempo inteiro. Você vai entregar ou não vai? Ou vai terceirizar para o Mercado Livre? Eu recebi hoje um negócio do Mercado Livre. Eu ia mostrar aqui, mas deixa pra lá. mas é isso daí mesmo. Olhar para a tua produtividade é você, na hora, ter um diagnóstico do teu estado de vida. Né? Do teu estado de vida. Sei lá, por que isso tá assim? Uma pessoa que está com depressão. Como é que ela não pode se cobrar produtividade? A produtividade dela é conseguir levantar da cama e tomar banho. E não pode ser mais do que isso aí. Um dos estudos de caso da confraria que eu mais gosto é de uma menina que entrou, estava no naufrágio total, ainda bastante jovem, de poucos anos, eu acho. E ela não conseguia fazer nada, a não ser ficar na frente da televisão vendo Netflix o tempo todo. Daí ela estava na confraria e aí assim, bom, né, o que a gente orientou foi assim, assiste o seriado aqui, o Walking Dead, que eu estou te pedindo, e assista às aulas. Já que você só consegue ver isso, faça isso. E ela começou a fazer isso. Ela começou a ver o Walking Dead, ver as aulas, e aquilo foi dando para ela aquilo mesmo que o naufrágio dá para as pessoas. Começou a se conhecer melhor. A produtividade dela foi simplesmente usar aquilo que era uma aparência de não produtividade e deu um propósito para aquilo ali. Para o pouco que ela conseguia fazer. Aquilo lhe deu uma produtividade que depois, no final, assim, caramba, saí do naufrágio total, descobri que eu sou imaturo, eu tenho mais é que levantar e fazer alguma coisa na minha vida. Não dá para ficar desse jeito. Mas enquanto não dava para levantar, ela aproveitou o momento do sofá. Ninguém vai dizer que aquilo é produtivo, fica largado vendo um seriado. Mas aquilo ali está dentro de um processo de autoconhecimento. Para você começar a... Na história de vida dela, aquilo vai ter sido um momento produtivo. E assim, né? Por que eu falei que a produtividade chama você... o naufrágio chama você a ser produtivo de alguma maneira, você executar coisas, né? E no naufrágio total isso é um pouco perigoso, porque no naufrágio total, quando o sujeito está igual o Chico falou, a coisa do no sofá e não consegue se mexer, muitas vezes da ilusão do sujeito, e às vezes realmente não tem muita referência, a referência que ele tem é do tipo, vai, dobra a aposta. Você tentou de um jeito e deu errado, naufragou, tá fudido, faz o dobro. Isso é um perigo, porque aí a pessoa ele se carrega mais ainda, a pessoa se exige mais ainda, entra num perfil que não dá, aguenta 2 dias e fica mais 2 meses. Então o que a gente fala? Qual que é a produtividade? A produtividade, ou então o seu rendimento na vida, tem que ser de acordo com o tipo de naufrágio que você está passando. O náufrago total, ele às vezes é o cara mais pilhado para tentar executar coisas. Entende? É o que mais se exige. E é o que mais se sente culpado. O náufrago total... O motivo pelo qual eu comecei o meu perfil a falar sobre produtividade é exatamente esse. Porque se você procura qualquer pessoa que está falando sobre produtividade, a pessoa está falando assim, faça, agora vai, faz acontecer, vamos bate o peito, o negócio é sair para frente. Calma. Sim. Ser produtivo não é isso. Ser produtivo não é isso. É você se conduzir a realizar. O se conduzir aí tem o âmbito do entender como é que conduz. Não é só vai. Não é só vai. Não, esse conceito psicológico por trás, esse conceito estruturante por trás. E se você pega, então, o náufrago total, o que a gente fala? Qual que é a produtividade no náufrago total? É juntar os cacos, cara. Tem um monte de paciente meu que tem depressão, ou pessoas que estão passando essa dificuldade, que mandam inbox, eu falo, cara, para você é o quê? Volta pro teu trabalho, faz o teu trabalho. Ah, mas eu choro no banheiro. Cara, chora no banheiro, volta. Só cumpre, bate o cartão, faz o mínimo, faça isso pode por uma semana. Não tenta parar de chorar. Isso, pode chorar, né? Conversa comigo aqui, a gente vamos lá. Né? Ou seja, é isso, faz o mínimo. Até isso, você juntou os cacos, voltou a ter uma forma de pessoa, voltou a ser você de certa maneira, aí você começa a usar algumas coisas mais, e com o tempo, e mesmo com
estabelecer esse padrão de voltei à vida normal é que começa a ficar mais tranquilo para o náufrago total. Porque o que acontece é o quê? O sujeito naufraga completamente, ele olha o Instagram, tá todo mundo lá, tendo filho, casando, ganha, tá todo mundo feliz pra caralho. Aí o cara fala, eu tenho que ser melhor do que essas pessoas. Claro. Vai dar merda, com certeza. O que ele tem que olhar é assim, cara, com certeza absoluta. você tem que ir lá fazer o teu, voltar pra tua casa. Eu já passei por uma época de naufrágio total, que eu ia trabalhar, voltar pra casa, né? Era só tocar violão e ficar chorando, entendeu? Era isso, assim, quando eu passei no meu naufrágio total, né? Quando acabou lá tudo mais, o instituto que a gente fazia parte, era só isso. Quando eu ia trabalhar, eu respirava fundo. Quando eu saía do trabalho, aquilo já baixava, já era uma depressão ali. Aí eu chegava em casa, eu ficava tocando violão e eu dormia. No outro dia eu acordava, ia trabalhar, final de semana era minha família distraindo. Por quê? Porque tem uma parte de convalescência, entendeu? Então isso que você falou da coisa do não, agora vai, né? Acho que tem uma frase que alguém citou assim, quanto maior a sua queda, maior será seu sucesso. Você tá louco! Entendeu? Tá maluco. Então assim, nessa E aí entram ferramentas, por exemplo, vinculadas à saúde, porque essa galera fala agora vai, faz tudo que você puder, enquanto eles dormem eu trabalho. Porra, peraí, você não vai dormir, você vai dar pane, seu louco. Peraí. Vai dar uma hemorroida já. Hemorroida, forte demais o músculo. Essas pessoas merecem hemorroidas, inclusive. Eu rezo pra isso. Eu não vou nem perguntar como é que você sabe isso, Chico. Pois não, tá bom, gente. Tá bom, a primeira live da menina. Vocês não têm intimidade. Mas uma coisa também que eu acho interessante é essa questão, né? A do que você falou sobre agora vai e tal. E a questão do Instagram. Velho, uma das primeiras coisas que eu mando, vem uma galera nova. Meu perfil tá crescendo agora, tem pouquinha gente, nem 2.000 pessoas. Mas a pessoa chega e fala assim, o que eu faço? Tal, como é que eu faço? Não consigo ser produtiva, não largo do celular. Uma galera vem, não largo do celular, não consigo, quero começar a trabalhar e fico olhando no celular. Eu falo, velho, começa assistindo esse destaque aqui. Unfollow. Pá, primeiro destaque. Não sei se vocês já chegaram a ver no Instagram de vocês, não sei quantas pessoas vocês seguem, aquele sinalzinho de check falando assim, você já viu todas as notificações do dia. Uma galera nunca viu isso na vida. Você vai rolando o feed, chega lá embaixo, ele avisa pra você, você já viu tudo. Tipo, pode parar, você já viu tudo. Uma galera nunca viu isso na vida. Nunca viu isso na vida. E aí, o Instagram ele é feito com... O Instagram ele é feito com sistema de... Como se fosse uma maquininha daquelas de jogo de vício, jogo de sorte, jogo de azar, sei lá o nome daquela maquininha. Que você vai rodando, o negócio não dá, mas você continua rodando. Ele incentiva o teu cérebro a se manter ali. Ele dá um incentivo pra você continuar naquilo. Então você termina... Primeiro, é impossível você passar todas essas bolinhas de store aqui em cima. Não. Enquanto você terminar essa porra, você vai ficar tipo... Ai, só mais uma. Você fica lá nessa merda. Você fica lá nessa... não, mas eu silenciei todo mundo. Mentira, você não silenciou ninguém. Cancela essa merda, exclui a galera. Mas vai ficar todo mundo chateado. Se a pessoa ficar chateada, ela não é madura o suficiente pra estar convivendo com você. Se você não segue ela fica chateada. É um surto psicótico. Como você vai acompanhar a vida de 1.000 pessoas? Como você vai se relacionar com 1.000 pessoas? Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim. Meu Deus. Sabe? É bizarro. Nem e aí, cada dia um naufrágio novo. Eu que sigo 50. Sério, tem dia que eu fico, meu Deus, olha o tempão que eu perdi aqui vendo. E eu só sigo conteúdo. Eu não sigo minha mãe, pra vocês terem uma noção. Esse dia ela me falou, postei um negócio, eu falei, e depois sou eu que não salvo. Olha lá. Mãe, eu não vi. É muito mais grave pra sua mãe do que se você... Mas eu salvaria ela. Mãe, se você tá aí, eu te salvaria. Você fala isso porque ela não tá aqui vendo a live. Pode ser que esteja, viu, mãe? Eu te salvaria, prometo. Mãe, eu não quero produtividade com você. Você tem que ser produtiva comigo. Você é assim. Essa é a realidade. Mas é isso, gente. Então é muito importante, sabe, você filtrar. E aí já volta pro primeiro ponto, o de vocês, que vocês falaram do naufrágio total. Você olha a vida dos outros e isso tem um impacto sobre a tua situação psicológica. E o prioridade, você vai ficar vendo sua tia na praia a cada 3 minutos, postando foto de coco e de milho. Pra quê? Pra quê? Pior que é a mesma pergunta. Cara, pior que minha tia, ela mora na praia, cara. É todo dia, velho. Todo dia, tipo, gratidão. E foto do sol. Cara,
Cara, pôr do sol, velho. Pôr do sol. Chega de pôr do sol. Então, o amigo meu que tá solteiro e ele tira foto de selfie, ele viaja para cacete, porque não tem filho, tem nada, tem dinheiro a rodo. Tudo de foto. Ele fala assim, eu gostaria um dia que você tirasse uma foto que eu pudesse ver em que lugar você está. Porque é só a tua cara aparecendo, então foda-se, cara. E aqueles que são mais velhos aparecem assim, ó. É exatamente desse jeito. É a bruxa de Blair, galera. É bruxa instagramizando a bruxa de Blair, cara. Puta que o pariu. Não, é verdade isso daí. E assim, e aí vem aquela coisa assim, tá, mas então eu tô aqui ferrado, tô aqui, né? Tô completamente naufragado, que é a terceira pergunta que você tinha proposto aqui, do como dar conta da vida prática durante um naufrágio. Tem uma coisa que o Jordan Peterson fala na regra 12, se eu não me engano, do livro dele. E ele tem um trechinho ali, eu devia ter pego, mas enfim. Ele fala assim, tá, durante uma tragédia, durante uma tensão, um naufrágio, a vida continua existindo, né? Então, assim, quando você tá no meio do Você continua naufrágio, sentindo fome, né? você continua, né? Tipo assim, não dá pra parar de trabalhar porque sua mãe tá com câncer. Nem você, enfim. Eu tenho um filho, você não pode pensão. deixar a criança morrer de fome porque você tá em naufrágio total. Então tem isso, assim, né? Então, algumas pessoas já conversaram comigo, assim, que é muito triste, assim, quando o sujeito, a mãe falece e fica o cara com os 2 filhos pequenos. Tipo, cara, não dá pra você sentar e chorar, você tem que ser pai para essas crianças e trabalhar. E o que o Jordan Peterson fala é muito interessante. Ele fala assim, você vai ter que saber que vão ter momentos para você pensar nesse naufrágio, uma coisa que você não tem solução, uma coisa que você não está vendo solução. E do resto, você vai ter que parar de pensar nisso. Você vai ter que fazer... Até por sinal, para quem está passando por um problema, os ansiosos aí que estão nos escutando, o ansioso ele fica pensando full time num problema e ele não percebe que ele está pensando na lógica. A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F. Ele fica num looping, né? O pensamento que ele teve às 9 da manhã, o pensamento parece uma grande saída às 5 da tarde. Mas esse pensamento leva a outro padre e fica fritando. Então, assim, muitas vezes o que o Jordan Peterson fala é muito bom. Assim, ele fala assim, reserve um tempo para você pensar sobre o problema mesmo. Então, vou parar, sentar e vou pensar nisso. Às vezes a gente está muito emotivo, a gente transborda, mas se tentar organizar isso, fica melhor. E do resto, viva a sua vida, porque esse respiro, sem pensar no problema, esse respiro vai te dar mais capacidade de pensar no problema. Não dá para fazer isso tão robozinho assim, uma hora marcada, cara. Mas é bom pensar nisso. Guarde um horário para você pensar nessas coisas, né? E aí a outra dica que ele dá, que eu também acho muito bom, é assim, se tem um problema que não dá para se resolver, melhore o que já está resolvido. Né? Que é um caso de um paciente meu que falou que tinha uma tia que estava passando por uma dificuldade muito grande, ele tentava ajudar, ela não aceitava financeiramente, enfim, coisa e tal. E aí o que ele falou, eu vou lá e eu brigo com ela. Eu me sinto pior ainda, porque daí a mulher já está com dificuldade e eu estou piorando. Eu falei, cara, o que você faz? Ele fala, ele senta com ela, ele quer resolver um problema que só ela pode resolver. Claro, por boa intenção, mas... Pô, aí ele tá na pessoa, assim, pra baixo. Não, mas ele tá forçando, ele se irrita, enfim. Eu falei, vai lá e lave a louça dela. Vai lá e faça uma comida. Vai lá e assista um filme com ela. Então, assim, às vezes a gente... Aqui, vamos, sei lá, se quer ir no shopping, qualquer coisa, né? Isso, sabe? Porque, assim, se alguma coisa tá boa, melhore. Tipo, entende? Ou se, assim, tem pouca louça, então melhora isso, lave a louça. Então, na vida prática também é a mesma coisa. Assim, quando você está naufragado, seja em qualquer tipo de naufrágio, né? Faz assim, faça o que você já está fazendo bem, tente melhorar, porque daí pelo menos as pendências, elas ficam mais de lado, e você, aquele problema, você pode ter mais energia interna, gastar mais tempo, coisa e tal, ou pelo menos você pode olhar para você e falar, ok, né? É igual os pacientes que chegam e falam, minha vida está um caos. Eu falo, mas o que está um caos? É meu trabalho. Opa, reduziu o problema. Pelo menos já você melhorou. pode, pelo menos, Pera lá. estou fazendo melhor em tudo que eu posso, e nesse ponto aqui é a única coisa que está com problema. Isso já alivia psicologicamente a pessoa, sabe? Ô meninos, fazer uma pergunta para vocês agora, que eu aplico na minha vida e eu não sei se isso tem algum fundamento. Vê se tem sentido ou se é abobrinha. Ou se é abobrinha o negócio, né? Por exemplo, nessa questão de faça o melhor, me lembrou você falando disso, faça o melhor possível para que melhore, também pense o melhor possível daquilo, embora seja uma situação bosta. Tudo que me acontece que eu acho que é ruim, tudo, 100%, eu sempre tento encarar assim. Como eu sou cristã, sei que vocês também são, eu sempre tento encarar assim. Se tem um Deus cuidando de mim, isso aqui
dentro do que deveria ter acontecido, o mais simples possível, o menos pior possível. Então, esse pensamento muitas vezes me ajuda a me levantar diante das situações e me posicionar. Não que isso seja tudo, não é pensamento positivo e tal, mas isso né? Eu acredito, até pergunto para vocês o que exatamente que isso faz. Mas isso te dá uma força, te dá uma substância para que você consiga se posicionar, você entender que aquilo, se tem, né, Deus ou se você acredita no destino, sei lá, você pensar que aquilo que está acontecendo é o menos mal que poderia acontecer dentro da situação. O que vocês acham? Isso aí é abobrinha? O que tem sentido? Não, vai ser abobrinha se você achar que o que Deus quer é aquilo que você está querendo. Entendeu? Uhum. Não é abobrinha quando assim, é o que Deus está querendo. E você pode não bater nada com o que você quer. Então, olhar para a situação do que acontece, para quem é cristão, e olhar para você, é o melhor possível que poderia me acontecer, segundo a vontade de Deus. E por isso mesmo é o pior que poderia acontecer. É o menos pior que poderia acontecer. Porque tem um propósito dele, que eu não sei qual é, eu vou xingar, vou brigar, às vezes passa anos xingando Deus e tudo quanto é coisa, eu já passei por isso aí também. Mas aí chega uma hora que você vê, deve ter sido por isso, então que eu consegui melhorar em alguma coisa. Se você não perder a consciência de que o que interessa é a vontade dele, não a sua, aí é perfeita essa tática. O que a maioria das pessoas acabam fazendo é entrar naquela coisa assim, não, Deus vai fazer o que é o melhor para mim. Mas esse para mim é o que eu tô achando que é. Então, para quem é cristão, eu acho uma maravilha, né? O duro é lembrar na hora da merda, você lembrar que tem Deus. Esse pensamento seria muito bom se o pensamento fosse, não, Deus, eu entrego, eu aceito. Normalmente é filha de uma puta, cara. Normalmente é assim, você fica puto pra cacete. Todo dia. Todo dia, né? Um Deus antigo pra vir sucrilhar minha vida. Então, assim... Um raio na nossa testa. Hã? Todo dia um Deus do antigo para mim jogar um raio na nossa testa. Exatamente, né? Não, e aí, assim, nesse sentido, assim, funciona. E também pode ser isso, mesmo sendo cristão ou não, pode ser exercício de imaginação. Porque normalmente, como a nossa imaginação, a gente... tem a Masterclass lá sobre ansiedade na confraria, até recomendo até para essa coisa de produtividade. Às vezes a gente... imagina muito pouco, escolhe um caminho que a gente acha que é possível, aceitável, que a gente vai dar conta, e a gente só fica imaginando aquilo, sabe? Tipo, pensa positivo, vai dar esse caminho. Quando a coisa descamba um pouquinho, a roda de trás dá um lado assim, aí você nunca imaginou as coisas que poderiam dar errado, entende? Tem isso. E o inverso acontece também. As pessoas, às vezes, o que acontece? Elas sempre estão pensando as coisas, dá alguma coisa errada, ela fala, acabou, meu mundo fudeu, coisa e tal, blá. E ela começa a projetar, né? Porque uma imaginação deseducada, ou ela projeta objeto de medo ou de satisfação. Então, se o meu objeto de satisfação não deu certo, eu começo a imaginar o inferno, o caos. Então, às vezes, assim, instintivamente, se você for muito poliana, você vai pensar que tudo vai dar certo e é bom você se esforçar para imaginar onde pode dar errado. Ou se você instintivamente é sujeito à vida ao azar, você vai sempre imaginar que vai estar tudo errado, você vai ter que fazer um esforço para um equilíbrio aí entre para chegar no equilíbrio. Tipo, deu errado ali. Porque normalmente é 880. A pessoa, ela traça um plano maravilhoso, quando dá errado, ele já pensa que vai dar pro... sabe? Fica eletrocardiograma interiormente, entende? Então, isso é o problema. Então, não precisa nem ser Deus, não precisa nem pensar, se você não tem essa relação íntima com Deus, você acha meio distante, você pode só pensar, deu errado, mas como que isso pode... Como que isso também pode, de certa maneira, ter me aliviado em algum problema, ou como que eu posso desdobrar disso uma coisa boa, entende? E se você já passou por alguns naufrágios, que é uma coisa que eu sempre falo, se você já passou por alguns naufrágios, normalmente já passa, cara, você é o cara que sobreviveu. Então, assim, você sabe que você não vai morrer depois de um naufrágio. Isso não vai acabar na sua vida. Vocês colocam na resposta, eu acho fantástico. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. E, às vezes, depois de um tempo, você começa a ver que quando as coisas dão errado e você tá puto pra cacete, você tá pistola pra cacete, você começa a olhar e falar, eu já passei por essa fase, então essa fase vai acabar. Aí é o pensamento que eu tenho, mas aí vem com a frase de vocês, pra quem, por exemplo, não acredita em Deus. Isso aqui tá uma bosta, mas eu não vou morrer. Isso já é um pensamento positivo da situação ruim, né? Se for pensar. Na verdade é o seguinte, se você não tem Deus, não quer botar Deus na conversa, você vai ter que ter algum sentido para a tua vida. Aquilo que acontece tem que ter algum sentido. Qual é o sentido da sua vida?
Então, aí no sentido daquilo que é o que você acha que é o melhor para você, o teu critério vai ser sempre você, no final das contas, né? E aí é mais ou menos o seguinte, se você não tem Deus, não tem vontade de Deus nenhuma, é basicamente a vida, então, você que lute. Entendeu? Você que luta para dar um sentido para isso que está te acontecendo. Né? Então, pegar, sei lá, o Vitor Frankl, logoterapia, assim, você está com um sofrimento tremendo, né? Mas inverta o olhar. Em vez de você, puta, que merda, olha só, nada acontece, inverta e perceba o que a vida está querendo te dizer com esse sofrimento. Né? Então, você, puta, está dando errado. Como isso vai te levar, como isso pode despertar coisas na sua vida. Qual é o sentido disso daqui? Às vezes, dá uma merda, mas se dá um sentido para você, então, superar esse negócio, fazer algo, tirar um bem de todo o mal, vamos dizer assim, já é um sentido suficiente para você encarar e passar para adiante. É o que resta, né? Ou então ficar se lamentando o resto da vida, né? E botando a culpa em alguém. Aí é a opção de cada um, né? Isso sim é totalmente opcional. Sim. Sim, sim. Então, Vinícius, faltam 5 minutos para a gente acabar. Vamos dar um guia aqui para a galera? Passou rápido, né? Vai. Passou? Papo, simpático. Produtividade. Quando a gente é muito produtivo, é assim, né? Vamos dar um guiazinho aí para a galera, para eles saberem, assim, o básico do básico, bem tosquinho, só para saber por onde puxar a corda nisso aí, da produtividade. Eu vou falar rapidinho como uma pessoa que não sabe o que fazer no nível prático, por onde ela deve começar, e aí se vocês conseguirem aí falar, basicamente, por exemplo, uma pessoa que está em naufrágio total, aí vocês já falaram, né, para continuar vivendo a vida, tudo mais, mas aí se tiverem alguma coisa a acrescentar, vou falar o meu em 3 segundos. Comece pelo exercício físico. Tá no naufrágio total, bota o exercício físico no meio. Porque daí você vai começar pela Óbvio, eu tô falando uma pessoa que não tá fazendo nada daquilo que eu falei. Nada. Não tá conseguindo, tá recebendo excesso de informação, não tá sabendo filtrar, tá com falta de prioridade, tá procrastinando, tô olhando o negócio. Tá buscando por prazer e tá com a saúde física uma bosta. Começa pela atividade física e especificamente pela saúde, especificamente pela atividade física. Porque isso vai melhorar o teu sono, isso vai melhorar a tua alimentação, isso vai conseguir fazer você se reestruturar fisicamente para então olhar para as outras coisas e depois parte para filtrar as informações. Então, se bota em ordem fisicamente e filtra as informações. Aí você vai passinho por passinho melhorando. Eu vou botar o resuminho para vocês verem os passos. Liberei. Não, mas eu acho assim, é uma coisa bem frequente, assim, né? Pessoas que estão com depressão, elas precisam realmente buscar atividade física, né? E não só esses casos, né? Todo mundo precisa de alguma ordem, às vezes, porque a atividade física é muito, né? Treino pago, como o pessoal diz. A atividade física é uma coisa que você vai, faz, e é independente da sua cabeça. É um trabalho manual, no final das contas. Né? O que eu acho para começar a produtividade é um pouco do que a gente falou ali. Pegue metas pequenas, entende? E tente repeti-las por uma semana. Tipo, meta pequena, a meta que você quiser. Principalmente se for meta prática. Bota a pessoa para finalizar. É sempre. Se for meta prática. Digamos assim, lavar uma louça, entende? Às vezes você tem... planta, regar a planta, lavar a roupa, qualquer coisa, metas práticas, entende? Se você começa, porque elas são palpáveis e elas são mensuráveis. Porque às vezes o sujeito, ele tá no naufrágio total, ele fala, eu tenho que ser melhor. Cara, o que quer dizer ser melhor? Entendeu? É o que a gente falava em metas do fim de ano. Eu preciso ser bom. Eu preciso me aproximar de Deus. Cara, coloca a meta aí, porra. É melhor que ela falar assim, vou rezar 10 minutos por dia do que eu preciso me aproximar por Deus com o negócio na nuvem. Então, assim, começa por metas práticas. Né? Tipo, vou trabalhar... Bota 85 isso entra... Como? E poucas, né? Não bota 85 metas no começo. Poucas e, se possível, bem práticas. Bota coisa bem prática mesmo. Assim. Se você não está nesse nível de naufrágio total, tudo mais, enfim, né? E atividade física pode ser uma dessas metas práticas. Cara, vai 3 vezes por semana. Não comece a achar que você vai fazer crossfit 7 dias, entendeu? Até uma paciente minha que faz isso. Mas assim, ir na atividade física todo dia. Mas é difícil. Então, assim, comece com 3 diazinhos, anda meia horinha, mal suei, ok, você foi e voltou. Check, entende? Coisas assim. Né? Se você não está nesse nível do naufrágio total, quando a gente fala de maturidade, vocação e tudo mais, aí sim é aquela coisa assim, senta um pouco, para essa correria desgraceira que você está fazendo, senta um pouco e tenta ordenar. Acho que vai cair, tá? Cair, vocês estão sabendo que é
tá no finalzinho aqui. Não é pessoal, eu entendi. Tenta Pessoal. organizar a sua vida com um pouquinho. Para um pouquinho, respira, desliga o celular, pega um papel e escreve aí. Faz um diário. Isso ajuda também. Vai ser hierarquizar os critérios. Comece a hierarquizar os seus critérios. E tem uma dica preciosa que é do Jordan Peterson também, né? Nunca se compare com os outros, mas com quem você foi ontem, fez ontem. Então, seja numa fase total ou não, você vai, eu consegui dar a volta na quadra ontem, mas hoje você vai dar 2. Já melhorou um pouquinho, tá ok. E aí você vai ganhando um critério de melhor que é comparado com você mesmo, né? E não com metas. E aí, assim, a última coisa entra na confraria, entendeu? Entra na confraria. Que aí vocês vão direcionar o algo, assim, da produtividade. Enfim, Obrigada, antes gente, que caia. por tudo. Antes que caia. Obrigada, galera.